Ok, então, na aula de hoje eu queria voltar a essa discussão do átomo, né, do modelo atômico, que é uma coisa que vai guiar bastante a formulação da mecânica quântica, né, principalmente por causa das linhas espectrais, que tem a ver com quantização dos níveis de energia, que é uma das assinaturas da mecânica quântica. Então, eu vou assim, rapidamente rever o modelo do Thomson, falar um pouquinho sobre a experiência de espalhamento do Rutherford de partículas alfas pela folha de ouro, e nós vamos fazer um cálculo desse problema. Nós vamos calcular uma quantidade que é chamada de seção de choque, que é muito importante nesse problema de espalhamento. Então, vou definir para vocês o que é a seção de choque, vou calcular a seção de choque num exemplo mais simples do que o espalhamento colombiano, que é o espalhamento por uma esfera dura, que é um sistema que a gente faz a conta em um slide. E depois a gente faz o cálculo do modelo para o espalhamento de Rutherford para ver como é que isso fica. Então, muito bem. Então, só lembrando, o modelo de Thomson era baseado na ideia de que se conhecia a existência do elétron e de que a matéria era neutra. Então, a proposta foi uma massa positiva incrustada de elétrons, para você ter uma configuração neutra. Isso tinha vários problemas. Primeiro, essa configuração de cargas não é eletricamente estável. Em segundo lugar, é conhecido que, né, alguns gases tinham essa propriedade de emitir ou de absorver certas energias do espectro luminoso. Então, um gás quente emite luz em comprimentos de onda específicos, ou esses comprimentos de onda são absorvidos quando você passa a luz por um gás frio. Então, isso não era explicado. E, finalmente, tinha esse problema do experimento do Rutherford, onde ele jogava partículas alfa em cima de uma folha bem fininha de ouro. E a ideia de que, como esse átomo é uma coisa essencialmente neutra, cada átomo ia provocar um pequeno desvio apenas das partículas alfa. E o que era observado é que algumas dessas partículas, poucas, mas um número significativo, tinham um desvio muito grande, né? Desvio a mais de 90 graus. E a ideia do Rutherford, então, foi supor que a massa positiva, na verdade, estava concentrada numa região muito pequena. Então, a força coulombiana vai com 1 sobre R2. Se você consegue fazer esse R menor, a força aumenta muito e você consegue, então, forças repulsivas muito grandes que explicariam, então, esse espalhamento a grandes ângulos. Então, o experimento está aqui. Joga partículas alfa. A partícula alfa é o núcleo do hélio, 2 prótons, 2 nêutrons, então é uma partícula positiva. Joga isso em cima de uma folha de ouro e mede tudo que é espalhado, né, para onde essas partículas vão depois interagir com os átomos. E os resultados é isso, né? A maioria das partículas espalha um ângulo muito pequeno, né? A grande maioria delas até um ângulo só de 3 graus. No entanto, tem uma fração considerável, de 10 a menos 4 do total, que é espalhada a ângulos maiores que 90 graus. E isso aqui é a coisa que não era explicada pelo modelo de Thomson e que essa ideia de colocar o núcleo pequenininho eventualmente conseguiria explicar. Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor essa questão do espalhamento de uma partícula por um núcleo positivo concentrado numa região muito pequena. Então, a ideia é assim, você tem aqui a sua folha de ouro, ela tem vários átomos, então as partículas vêm aqui e interagem com os átomos. Elas vão interagir essencialmente com o núcleo do átomo, né? Porque a matéria como um todo é neutra. E se você imaginar que o átomo tem essa nuvem de elétrons em volta e o núcleo pequenininho no centro, enquanto você está fora do átomo, você enxerga uma carga essencialmente zero. Quando você entra dentro da nuvem de elétrons, essa distribuição uniforme de elétrons não provoca força dentro, né? Se você tem uma casca
uniformemente carregada, a força elétrica dentro da casca é zero. Então, é como se esses elétrons não fizessem nada e a partícula alfa vai sentir só a interação repulsiva com o núcleo. Tá? Então, aqui está Então, o que o Rutherford assumiu nesse cálculo é que a placa de Oort era bem fininha e que cada partícula alfa ia interagir essencialmente com um único átomo. Tá? Interações com múltiplos átomos foram descartadas aqui nesse cálculo. Então, a gente vai fazer o cálculo do que uma partícula alfa, quanto que ela desvia ao interagir com um único núcleo atômico. Então, está aqui um esqueminha da trajetória dessas partículas. O Zzinho é a carga, 2 é a carga da partícula alfa, né? São os dois prótons, Zzinho e. Z maiúsculo é a carga do núcleo, no núcleo de Oort, se não me engano, é 79. E então a partícula vem, tem a interação repulsiva e desvia. Então, o ângulo de desvio, né, em relação à direção original, que é esse θ, é o ângulo de espalhamento. E o importante aqui é o seguinte: quanto mais próximo você está do núcleo, então essa distância que mede a distância em relação à direção de incidência com relação a uma incidência frontal, então a incidência frontal seria aqui. Como você vê um pouquinho acima, essa distância assintótica que você está da incidência frontal é chamada de parâmetro de impacto. Em geral, é designada por essa letrinha B. Então, quanto menor o parâmetro de impacto, mais próximo você está da colisão frontal e mais fortemente você sente o espalhamento, você sente a repulsão. Então, essa partícula alfa que está a uma distância B, ela sente uma certa repulsão. Quem está um pouquinho acima sente uma repulsão mais fraca, porque está mais longe do núcleo. Então, vai ter um ângulo de espalhamento menor. Tá? Então, ela vem para cá. Então, se você tem um dB positivo, o dθ vai ser negativo, né? Porque você aumenta o B, você diminui o θ. Então, vai ter sempre um sinal relacionando variações no parâmetro de impacto com variações no ângulo de espalhamento final. Eu vou usar esse θ maiúsculo, o ângulo de espalhamento. Tá? Muito bem. Então, outra coisa que a gente pode notar aqui é que esse problema tem uma simetria, né? Então, se você pega um desses átomos, todo mundo, o ângulo de espalhamento só depende da distância B. Então, todo mundo que está nesse anelzinho, né, que tem distância B do núcleo, vai espalhar do mesmo ângulo θ. Certo? É claro que o ângulo φ, né, o ângulo azimutal, muda, mas o ângulo de espalhamento, que é quanto você desvia da direção de incidência, é o mesmo para todos os pontos desse anelzinho aqui. Então, assim, numa visão tridimensional, isso é uma coisa assim. Né? Você tem as partículas incidentes aqui está a folha, então você espalha, então dependendo de onde você está no anelzinho, você vem para cá, vem para cá, vem para cá, né? Mas o ângulo que você desvia é sempre o mesmo. Então, se a gente imaginar só as partículas que estão entrando num desses anéisinhos aqui, todas elas vão desviar entre θ e θ mais dθ, certo? O dθ tem a ver com dB, e eles se espalham um anelzão maior lá na frente, certo? Dependendo do ângulo φ que você estava no anelzinho de incidência. Tá? Então, vamos ver aqui o que está acontecendo. Então, olha só, imagina que você coloque uma série de detetores a um certo ângulo θ para medir tudo que espalhou de um ângulo θ. Então, você faz um anel de detetores, né, com ângulo polar θ. E qual que é a área desse anelzão aqui? Olha, então, vamos supor que você coloque esses detetores numa bola, numa esfera de raio R distante do núcleo. Então, o raio dessa esfera onde você está construindo essa coisa aqui é um R. Essa distância aqui, então, é R seno de θ, certo? E a área desse anel onde vão estar os detetores
Olha só, isso aqui é R seno θ, o comprimento dessa curva aqui é 2π R seno θ. Se você multiplicar pela largura do anel, que é um R d θ, certo? Então, se você dá um d θ, você anda aqui de R d θ, você vê que a área desse anel coberta pelos detetores que você vai olhar dessa vez é 2πr2 seno θ d θ, certo? E o que a gente chama de ângulo sólido é a área de um anel, né, a área correspondente de um anel cuja esfera tem raio 1. Então, se a gente colocar esse R igual a 1, 2π seno θ d θ é o ângulo sólido coberto por essa área de detetores. Se você quiser descobrir qual que é a área real, é só multiplicar pelo R2, né, que pode ser menor, pode ser maior, dependendo de onde você coloca os seus detetores. O que a gente chama de elemento de ângulo sólido é seno θ d θ vezes dφ. É que aqui o φ nós já integramos em todo o anel, então deu esse 2π, né, por causa da simetria do problema. Tá? E se você integrar esse ângulo sólido em θ e φ, isso aqui vai dar πr2, que é a área vai dar 4π, que é a área de uma esfera unitária. Tá? Então, muito bem. Então, tem essa medida de qual que é a área coberta pelos detetores, tá? Ou em termos do raio real, dependendo da distância onde você os coloca, ou se você colocar R igual a 1, você tem esse ângulo sólido, multiplica por R2 para dar a área real. Então, vamos lá. Então, eu vou definir esse conceito de seção de choque diferencial e seção de choque total. Então, vamos pensar. Eu tenho aqui um feixe incidente. Esse feixe tem intensidade I, que quer dizer o seguinte, são I partículas por unidade de área, por unidade de tempo, que estão sendo incididas sobre a placa. E na placa eu tenho uma certa densidade de núcleos, né, de centros espalhadores por unidade de área. Tá? Então eu tenho N núcleos por unidade de área nessa placa e tenho uma certa intensidade I do feixe. Então o número de partículas que eu vou detetar em todo esse anel, que eu vou chamar de dN, é dN porque isso é pequeno, né? Eu tenho a área entre θ e θ mais dθ, então isso aqui é um dN. Isso aqui eu espero que seja proporcional à intensidade do feixe, certo? Quanto mais partículas eu faço incidir sobre o feixe, mais partículas devem bater no anel. Então isso deve ser proporcional à intensidade do feixe, deve ser proporcional à densidade de núcleos que eu tenho aqui, né? Porque quanto mais núcleos eu tenho, maior a probabilidade que uma dessas partículas encontre um núcleo espalhador, certo? Então, isso é proporcional à intensidade do feixe, ao número de átomos que eu tenho ali, por unidade de área, e é proporcional à área coberta pelos detetores. Notem que essa área, esse dω, né, que é esse elemento de ângulo sólido aqui, ele depende do θ. Né? Quando o θ é muito pequeno, essa área vai para zero. E quando o θ é π sobre 2, essa área é máxima. Então, a área coberta por detetores entre θ e θ mais dθ depende de θ. Então, eu espero que quanto maior a área coberta por detetores, mais partículas eu detecte. Né? Então, o número de partículas que vai bater aqui é proporcional à intensidade do feixe, ao número de centros espalhadores e à área coberta pelos detetores. Tá? Então, a constante de proporcionalidade é a seção de choque diferencial, que eu vou dar esse nome meio estranho, em vez de chamar isso aqui de uma coisa só, eu vou chamar de d sigma d ômega, tá? É a seção de choque diferencial. Então, é a constante de proporcionalidade, é o que, nesse número de partículas, de fato depende da força que o centro espalhador faz no feixe, porque todo o resto é meio trivial. A intensidade do feixe, o número de centros espalhadores e a área do detetor. O resto, que vai modular esse número de partículas, que é essa constante, de fato vai depender de qual é o espalhador que eu estou usando.
Tá? Qual que é a força de interação entre a partícula e o centro espalhador. Note o seguinte, dN, número de partículas, não tem unidade, certo? É unidade de número de partículas. Dω não tem unidade também, é unidade de ângulo sólido, é adimensional. Número de centros espalhadores é adimensional. Agora, dI é número de partículas por unidade de área que está atingindo o detetor. Na verdade, número de partículas por unidade de área é por unidade de tempo. E esse dN, na verdade, desculpa, ele tem unidade, é número de partículas por unidade de tempo. Isso aqui é um feixe contínuo, então continuamente eu estou detetando partículas. Então, na verdade, esse dN é número de partículas por unidade de tempo que é detetada. E o I, então, é número de partículas por unidade de tempo por unidade de área. Como isso aqui é adimensional, d sigma d ômega tem unidade de área, tá? Para cancelar a unidade de área que tem no I. Então, a seção de choque tem unidade de área, ela é medida por metro quadrado, por centímetro quadrado, coisa desse tipo. E a interpretação disso, a gente vai ver, na verdade, tem a ver com a área desse anel. Tá? A área desse anel, todo mundo que passar nesse anel, eu sei que vai espalhar entre θ e θ mais d θ. Então, a seção de choque é basicamente qual que é a área no feixe incidente correspondente às partículas que vão espalhar nesse ângulo que a gente quer. Tá? Então, eu vou fazer um exemplo bastante simples aqui para a gente entender o significado disso. Eu acho que no exemplo vai ficar mais claro. Mas a ideia é isso. Né? Então, o número de partículas que atinge os detetores por unidade de tempo, ele tem que ser proporcional a essas coisas meio triviais, intensidade do feixe, número de centros espalhadores, área coberta pelos detetores, e a constante de proporcionalidade, então, é o que contém a informação relevante da interação. A seção de choque total é a integral disso aqui sobre toda a esfera. Então, se você cobrir tudo isso aqui por detetores e contar todas as partículas que são espalhadas, você vai ter a seção de choque total. Tá? Essa daqui conta o quanto você cai nesse anel. Se você integra em todo o anel, né, em toda a esfera, você tem a seção de choque total. Alguma pergunta aqui? Eu sei que esse conceito ele é sutil, né? Acho que no exemplo vai ficar mais claro, mas vocês querem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Ok, então vamos prosseguir. Então, como que a gente calcula essa seção de choque? Então, eu vou deduzir para vocês aqui uma fórmula, que a gente chama de fórmula clássica da seção de choque. Esse clássico quer dizer que é não quântico. A gente vai fazer esse cálculo usando mecânica clássica. Então, a ideia é o seguinte. Eu sei que o número de partículas que vai espalhar entre θ e θ mais dθ, que é aquele dN, então eu vou escrever como n de θ dθ, eu sei que esse número de partículas é o número de partículas que passa aqui naquele anelzinho, entre B e B mais dB, certo? Todo mundo que passar aqui espalha entre θ e θ mais dθ. Então, esse número de partículas é a área do anelzinho, certo? Vezes o número de anéisinhos que eu tenho na placa. Então, esse número de partículas eu posso calcular simplesmente como o número de partículas que passou no anelzinho. Então, ele vai ser a área do anelzinho, que é 2πb, que é a circunferência, né, do raio B, vezes o dB, essa é essa áreazinha, 2πb é essa circunferência, vezes o dB, então da área do anel, vezes o número de átomos, e vezes o número de partículas que está incidindo ali, que é a intensidade do feixe. Tá? Então, é essencialmente a área do anel multiplicado pelo número de partículas, pelo número de centros espalhadores, pela intensidade do feixe. E tem o sinal de menos. Então, por que o sinal de menos? Porque se eu aumento o B, eu diminuo o θ. Então, sempre eu tenho essa
essa relação. Então, eu tenho que colocar um sinal de menos, desculpa, um sinal de menos aqui. Tá, então, essencialmente é isso. Eu tenho que calcular quantas partículas passaram entre B e B mais DB. Então, pega essa expressão aqui, divide por dθ, do lado de lá. Eu vou chamar esse número de átomos por unidade de área, eu posso escrever como a densidade volumétrica de átomos vezes a espessura da placa. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que o número de átomos por unidade de área. Então, eu posso escrever explicitamente em função da espessura da placa. Então, está aqui esse roteiro, estou chamando de N, 2πb, e divide por dθ, eu tenho um dB dθ. Tá? Então, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é uma fórmula que me diz o seguinte: se eu souber qual que é a trajetória da partícula, se eu conseguir calcular quem que é o θ em função do B, eu sei que para cada B tem um ângulo θ, então se eu resolver as equações de movimento e calcular θ em função do B, eu posso inverter isso, achar B em função de θ, e isso é tudo que eu preciso para calcular esse número. Eu preciso do B em função de θ, eu vou precisar também calcular a derivada dB dθ. Tá? Isso vai me dar diretamente o número de partículas espalhadas. Ou se eu quiser trabalhar com a seção de choque, que nada mais é do que o número de partículas espalhadas por unidade, né, e vamos olhar a expressãozinha dela de novo aqui. A seção de choque é eu pegar o número de partículas espalhadas, dividir para a intensidade do feixe pelo número de seio disparadores e dividir por ômega. Então, o mesmo conceito, só que eu estou normalizando por intensidade de feixe, por átomo, né, por número de seio disparadores e por ângulo sólido. Então, é isso aqui, ó, é o dN dividido por NI e por d ômega. Então, eu tenho o dN aqui em cima, o N de θ aqui em cima, certo? Vai ficar, então, menos, eu divido por N por I, esses caras desaparecem, fica 2πb dB, certo? O N de θ, eu volto dθ para lá, então fica dB, dividido por, então o IN eu já cancelei, d ômega. Quem que é d ômega? 2π seno θ dθ. Então é só normalizar isso daqui, e o 2π cancela, eu fico com B sobre seno de θ, dB dθ. Tá? Então, eu estou tirando o sinal de menos e colocando o módulo. Essa derivada dB de θ vai dar automaticamente negativa, porque eu aumento o B, eu diminuo o θ. Então, eu também posso escrever assim se eu quiser. Tá? Então, seção de choque é a mesma coisa, basicamente, do que número de partículas espalhadas, né? B, dB dθ, só que está normalizado de uma forma um pouquinho diferente. A gente divide por intensidade do feixe por N e divide também por um ângulo sólido, né? Por isso que aparece seno θ aqui embaixo. Então, essencialmente é isso. Eu tenho que calcular o número de partículas espalhadas e, para isso, eu tenho que conhecer a trajetória da partícula. Eu tenho que conhecer θ em função de B ou B em função de θ. Tudo bem? Perguntas? Vocês já viram esse cálculo antes? Vocês já viram isso aqui em Física 4? Não. Tá. Ok. Esse conceito ele vai ser em Mecânica Geral 2, isso, a gente vê isso novamente. E vai ver depois, a gente vai ver novamente isso aqui em Mecânica Quântica na pós-graduação, que a gente vai fazer a versão quântica desse cálculo, que ele modifica um pouquinho. Mas mas é isso, quer dizer, a seção de choque, acho que duas coisas importantes para a gente lembrar daqui. Ela tem unidades de área, certo? Metro quadrado, que é a unidade disso. E a ideia é que a gente está basicamente olhando a área, qual que é a área das partículas coberta pelas partículas incidentes que resultou naquele ângulo. Tá? Por isso que isso tem unidade de metro quadrado. A gente transfere
o número aqui para o número que passou no anelzinho de raio B. Tá? Então, deixa eu fazer um exemplo para vocês, que acho que dá para a gente entender essas coisas melhor antes de fazer o espalhamento de Rutherford, que é uma equação de movimento mais complicada que a gente vai ter que deduzir. Então, vamos pensar que a gente está fazendo espalhamento por uma esfera dura. Então, tem um potencial, tem uma esfera de raio A, e eu jogo bolinhas aqui, as bolinhas batem na esfera e espalham. Tá? No caso de Rutherford, vai ser algo muito parecido, vai ser um centro, também uma interação repulsiva, né? As coisas interagem com o centro e são repelidas, só que a trajetória é mais complicada. Então, vamos ver nesse caso, que a trajetória é bastante simples, para a gente calcular e ver o que isso significa. Então, tá aqui, vamos considerar uma partícula que chega com um parâmetro de impacto B, né? Então, B está medido em relação a uma linha que passa pelo centro da esfera. Ela vem aqui, bate na esfera e é refletida. Então, eu vou supor que o ângulo de reflexão vai ser igual ao ângulo de incidência, medido a partir de uma normal. Então, eu traço a normal que passa pelo centro da esfera. Então, esse ângulo aqui é alfa, que é o mesmo que esse daqui, certo? E eu faço essa hipótese que a reflexão também é pelo ângulo alfa em relação à diagonal, em relação à normal. O que a gente chama de ângulo de espalhamento é esse ângulo θ aqui, certo? É o ângulo em relação à direção de incidência e à direção de espalhamento. Então, eu tenho essa relação que 2α mais θ é π. Então, eu sei, calculando alfa, eu calculo θ por essa relação. Então, olha só, como que eu escrevo essa relação de B em função de θ? Eu sei que B eu posso escrever como sendo A seno de alfa, certo? Que é essa distância aqui. A raio da esfera, V seno de alfa, isso é B. E seno de alfa eu posso escrever em termos de θ. Então, alfa é π menos θ dividido por 2. E aqui eu abro, eu tenho seno A cosseno B, dá cosseno de θ sobre 2, seno B cosseno A dá 0, cosseno de π sobre 2 é 0. Então, está aqui diretamente, ó, B escrito em termos de θ. E ele contém o parâmetro importante, que é o raio da esfera. Então, isso é o B de θ. Tá? Isso que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que fazer essa conta para o cálculo de espalhamento colombiano para conseguir colocar isso na fórmula. Então, vamos ver o que dá para o espalhamento. Então, eu já calculei a relação B de θ. Eu vou repetir ela aqui na frente. Então, B é A cosseno de θ sobre 2. E eu vou precisar, na minha expressão, de dB de θ. Então, deriva isso aqui em relação a θ. Então, derivar de cosseno é menos seno. E sai um fator meio daqui. Então, vai ficar menos A sobre 2, seno de θ sobre esse θ devia ser um θ maiúsculo, o mesmo θ que está aqui, seno de θ sobre 2. Então, vamos lá. Vamos calcular, então, o número de partículas que é espalhada naquele anel de ângulo polar θ. Então, qual que é a expressão dele? Vamos olhar de novo. Era essa daqui, ó. Menos N é 1, estou fazendo um centro espalhador só aqui, certo? Estou pegando uma esfera. Então, é menos 2πb dB de θ vezes a intensidade do feixe que eu teria aqui. Então, está aqui, ó. Menos a intensidade do feixe, 2πb dB de θ. Então, a intensidade do feixe fica aqui olhando. Sei que dB de θ dá negativo, então vai matar esse sinal. Eu tenho, então, eu vou ter um A ao quadrado desse produto. Esse meio aqui vai matar o 2 do π. Então, vai ficar I, π ao quadrado, cosseno θ sobre 2, seno θ sobre 2. Multiplique e divide por 2, e eu vou ter aqui, então, I, π ao quadrado sobre 2, 2 cosseno θ sobre 2, seno θ sobre 2, que é a mesma coisa que seno de θ. Tá? Então, o número de partículas espalhadas por uma esfera dura... Oi?
Diga. Eu me perdi um pouco na conta. Como é que surge esse A quadrado? Tá. É aqui. Eu estou fazendo o produto B vezes dB de θ. Então, o B tem um A. E o dB de θ tem um A também. Ah, tá, ok, então. Ok? Então, vai ficar esse A ao quadrado. O π vem aqui desse π. Esse 2, esse meio cancela o 2. Tá? Então, fica I, π, o meio cancelou. 1A ao quadrado. E aí, seno θ sobre 2, cosseno θ sobre 2. Tudo bem? E aí eu multiplico e divido por 2 só para usar essa relação. 2 cosseno θ sobre 2, seno θ sobre 2 é um seno de θ. Então, o número de partículas que espalham a um ângulo θ depende de θ, certo? Então, a ângulo zero não tem nada, porque as partículas batem e voltam todas, certo? E conforme o ângulo vai aumentando, isso aqui aumenta, eu vou ter um número maior quando θ for π sobre 2, então a 90 graus. Depois o espalhamento para trás, né, o que a gente chama de backscattering, ângulo maior que π sobre 2, ele começa a diminuir novamente. Então a expressão de seno de θ em função de θ é um seno. Então o número de partículas totais espalhadas, o que é? É eu integrar isso aqui em todo θ de 0 até π. Então, vamos ver o que dá essa conta. Ó, o π ao quadrado eu estou repetindo aqui, o i eu estou repetindo aqui, fica a integral de seno de θ dθ. Então, a integral de seno é menos o cosseno, certo? E eu vou calcular isso entre π e 0. Então, menos cosseno de π dá mais 1. Aí eu vou fazer no limite inferior. Então, como era menos cosseno, fica mais cosseno de 0, que também é 1. Então, isso soma, né? Dá 1 mais 1, que é 2, que mata esse 2 aqui, e dá π ao quadrado vezes i. Então, o que é isso? Olha só, a interpretação é muito simples. Π ao quadrado é a área da esfera, que o feixe está vindo daqui da esquerda, e ele vê perpendicularmente a ele uma esfera, cuja área, a área que ele enxerga é π ao quadrado. E todo mundo que está dentro desse feixe aqui, né, que está com B menor do que A, todo mundo vai espalhar. Tá? Então, quanto espalha? Olha, é a intensidade do feixe vezes a área total de 0 até A, tá? Que é π ao quadrado. Então, essa é a área que o feixe enxerga da esfera. Quando ele vê a esfera na frente dele, ele vê essa sombra que tem a área π ao quadrado. Todo mundo que estiver ali dentro vai bater e vai espalhar. Então, o número de partículas espalhadas é simplesmente a área transversal que o feixe enxerga, que é π ao quadrado, vezes o número de partículas por unidade de área, por unidade de tempo. Tá? Então, você vê que isso aqui é uma área, I é por unidade de área, que mata essa área, por unidade de tempo. Então, esse aqui é o número de partículas total que é espalhada por unidade de tempo. Tá? Então, esse é o que é esse N de θ. Então, se você fizer uma experiência se você pegar, por exemplo, uma esfera prateada, né, espelhada, e jogar a luz em cima dela, essa luz vai bater e vai refletir, essa esfera vai funcionar como uma pequena lâmpadazinha, né, vai espalhar a luz em volta dela, e você vai ter atrás dela uma sombra, e a 90 graus a maior parte da luz espalhada. Então, ela vai jogar a luz essencialmente na direção perpendicular à incidência do feixe. E a mesma conta em termos de seção de choque, então é essencialmente o mesmo cálculo, só que a gente vai normalizar por I, né? Então a gente divide por I, vamos buscar a fórmula de novo da seção de choque, é a mesma coisa, então a gente divide por I, aquele I desaparece, e fica só B dB de θ sobre seno de θ. Então, é essencialmente a mesma conta, B vezes dB de θ, só que tem esse seno de θ aqui embaixo, porque a gente está fazendo o número de partículas espalhadas por unidade de ângulo sólido. Então, a gente divide aqui pelo dômega. Então, aparece esse seno de θ aqui. Então, o que aparece é que, novamente, multiplica aqui por 2 e divide por 2,
2 cosseno de θ sobre 2, seno de θ sobre 2 é um seno de θ que mata esse de baixo e aparece então um A2 sobre 4. Então, o número de partículas espalhadas por unidade de ângulo sólido é constante. E se você integrar isso aqui em todo o ângulo sólido, como isso aqui é constante, o ângulo sólido total, o que é? É a área de uma esfera de raio 1. É 4π, certo? Que é o raio é 1. Então, você multiplica isso aqui por 4π, dá π ao quadrado de novo. Ou seja, é essencialmente a mesma coisa, só que normalizado pela intensidade do feixe. Tudo bem? Perguntas aqui? Coisas que não estão claras? O que a gente vai fazer agora, essencialmente, é a mesma conta, só que eu vou ter que calcular essa relação aqui, que é B igual a A cosseno θ sobre 2, que é a relação para a esfera dura, eu vou ter que achar algo equivalente para o espalhamento de coulombiano. Certo? Então, eu vou resolver as equações de movimento, no caso coulombiano, e vou achar essa relação e fazer o cálculo da seção de choque. Tá? Para comparar, então, com um experimento que está medindo essas coisas aqui. Então, tá bom. Esse problema da esfera rígida, ele é muito legal porque ele é simples, ele ilustra, né, bem o resultado, e todos os outros casos são casos que a única complicação que eles oferecem é fazer essa conta aqui, né, achar o B de θ, que a gente faz em uma linha, no caso da esfera dura, mas nos outros casos pode ser um cálculo bem mais complicado. Então, vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer para o espalhamento coulombiano. Então, está aqui a figurinha. Você tem uma partícula. Notem que é interessante que, no caso da esfera, a expressão de B em função de θ que a gente deduziu, ela não depende da velocidade com que a partícula atinge a esfera. A única coisa que importa é o ângulo. A velocidade, né, vai ser conservada, ela bate com V, sai com V, mas a fórmula, a expressão em si não depende dessa velocidade. No caso do espalhamento coulombiano, vai ter uma dependência com a velocidade da partícula. Então, nós vamos fazer essa conta e nós vamos mostrar que o resultado é esse aqui. Ó. B de θ tem uma cara muito parecida com a esfera rígida. Na esfera era um A cosseno, né? Vamos olhar de novo. A cosseno de θ sobre 2. Aqui é uma constante, vezes a cotangente de θ sobre 2. Essa constante depende das cargas. Aqui devia ser um E ao quadrado, não 2 ao quadrado. É a carga do alvo, carga do partícula incidente. Depende da energia cinética da partícula incidente e etc. Tá? Mas é uma expressão razoavelmente parecida com a que a gente deduziu anteriormente. Então, eu vou fazer essa conta e vou mostrar para vocês como que a gente encontra esse resultado. Encontrado o resultado, é só colocar na expressão. Essencialmente, eu tenho que fazer D vezes dB de θ. Então, deriva-se em relação a θ, multiplica por B, e isso é o resultado da seção de choque, ou diretamente do número de partículas espalhadas. E o que a gente vai ver é que, feito essa conta, né, o Rutherford fez esse cálculo e ele comparou, então, o número de partículas observado no experimento dividido pelo número previsto por essa teoria. Né? E a teoria dele, na verdade, ele fez o cálculo supondo que o núcleo era pontual. Tá? Em vez de colocar uma bolinha aqui, ele falou, vamos supor que o núcleo é pontual e vamos fazer a conta assim que é mais fácil. E aí, quando você compara isso com o experimento, esse R aqui é essencialmente o parâmetro de impacto. Na verdade, esse R é a distância de maior aproximação da partícula até o núcleo. Né? Quando ela vem aqui, ela faz essa curva e a distância, o ponto onde ela está mais próximo do núcleo é esse R grande, ele depende do B, né?
quanto menor o B, mais perto você chega, mas aquele gráfico está feito em função dessa distância aqui. E ele viu que os cálculos concordavam muito bem, tá? Até que você chegava num ponto que era da ordem de 10 a menos 14 metros, onde o desacordo era muito grande. Então, você começava a ter um desacordo muito grande. E ele supôs, então, que até essa distância de 10 a menos 4 metros, estava ok essa representação. Então, o núcleo ele devia ter um tamanho da ordem de 10 a menos 14 metros. Então, enquanto você está fora disso, a força é como se fosse uma força concentrada no centro, mas quando você está com uma distância menor, você está entrando dentro do núcleo e aí isso aqui não vale mais. Então, o ponto onde começa a haver desacordo é uma estimativa do raio do núcleo. Então, que ele estimou como sendo da ordem de 10 a menos 14 metros, que é muito menor que o tamanho do átomo em si, que é 10 a menos 10 metros. Então, o átomo, se o átomo tem tamanho 1, o núcleo tem tamanho 10 a menos 4. Então, é uma coisa muito pequenininha, concentrado ali no centro do átomo. E todo o resto é vazio. Então, a matéria, na verdade, é um grande vazio. Você tem os elétrons orbitando lá longe, o núcleo pequenininho no centro e todo esse espaço aí no meio, vamos dizer assim, não tem nada, né? De uma certa forma. Mas foi assim que ele estimou, então, o tamanho do núcleo. Então, tá. Então, eu vou fazer esse cálculo agora para vocês e isso encerra a aula de hoje com cálculo. Na aula que vem a gente retoma e vê, então, as consequências disso, o que isso explica, o que falta explicar e segue adiante. Então, alguma questão aqui? Agora eu vou fechar os slides, vou passar para as notas de aula, onde a conta está feita com um pouco mais de detalhe, e eu vou acompanhar esse cálculo com vocês, mas o objetivo agora é resolver a equação de movimento de uma partícula sujeita a uma força 1 sobre R2 e mostrar, então, que esse ângulo de espalhamento, né, que é o ângulo entre essa assíntota do movimento espalhado e o eixo X, depende do parâmetro de impacto dessa forma. Então, deixa eu interromper esse... Um pouquinho só. Onde é que eu vou fazer aqui? Aqui. Ok. Não é aqui. Deixa eu compartilhar as notas de aula, só um segundo. Aqui. Então tá. Então, muito bem. Então, eu vou fazer uma revisão primeiro com vocês aqui de como que a gente trata a equação de Newton, como que a gente escreve a equação de Newton em coordenadas polares, que é o que a gente precisa para resolver esse problema. Então, em primeiro lugar, o movimento dessa partícula alfa interagindo com o núcleo, ele ocorre em 3 dimensões, certo? É um problema tridimensional. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta no chat, professor. Peraí que eu não vi. Deixa eu abrir ele aqui, que ele acabou fechando. Tá. Depois do teórico experimental. Ok. Ela está aqui. Deixa eu ver se eu tenho essa figura aqui também. Eu tenho um rascunho dela aqui. Ela está aqui, ó. Aqui. Então, esse aqui é o esquema. Então, o que está sendo desenhado aqui? A relação entre o número de partículas observada quando você... Então, esse eixo X está em função de R, que é aquela distância de maior aproximação, que tem a ver com o parâmetro de impacto. Tá? Então, basicamente, isso aqui
é o número de partículas observadas nos detetores a um certo parâmetro de impacto, dividido pelo que era previsto pela teoria. Então, quando isso é 1, eu tenho concordância perfeita entre teoria e experimento. Então, essa concordância era muito boa, era realmente muito próximo de 1, para parâmetros de impacto que iam desde valores muito grandes até valores pequenos, mas não muito pequenos. Então, quando o parâmetro de impacto era muito pequeno, ou a distância de aproximação, né, de máxima aproximação é muito pequena, começava a ter uma discordância entre o observado e o teórico. Você observava muito menos do que previsto pela teoria. Então, esse acordo que era muito bom, que estava em 1, ele caía. Tá? Então, por que estava caindo? Né? Porque estava caindo porque essa aproximação que ele fez de núcleo pontual devia estar falhando. Então, isso seria uma estimativa do tamanho do núcleo. Quando você está com um parâmetro de impacto menor do que isso, a partícula está entrando dentro do núcleo. Então, aquela conta não vale mais. Então, isso aqui daria uma estimativa do tamanho do núcleo. Beleza. Então, vamos lá. Então, esse movimento... Deixa eu ver se eu tenho a figurinha aqui de novo. Aqui. Esse movimento aqui, na verdade, ele é um movimento que ocorre em 3 dimensões, certo? Eu tenho um feixe de partículas, bate na placa, isso vai para todo lado. No entanto, a força colombiana é uma força central, certo? Ela está dirigida para o centro, e isso implica na conservação de momento angular. Tá? Vamos lembrar isso aqui de cabeça, né? L, momento angular, é R vetor MV. Se eu calcular DL dt, o que vai dar? Eu tenho R vetor MV, eu tenho que derivar em relação ao tempo os dois fatores, né? A regra da cadeia. Quando eu derivo R em relação ao tempo, dr dt é V. V vetor MV é 0 porque, né, é um produto vetorial na mesma direção, dá 0. A outra parcela do dr dt vai ser R vetor MdV dt. MdV dt é MA. MA é a força. Como a força está na direção radial, R vetor, uma coisa radial, também dá 0. Certo? Então, dr dt é 0, L é conservado. Então, muito bem. Então, imagina que você tem uma partícula num movimento com força central que está inicialmente no plano XY. Tá? Então, você tem... Esse aqui é o plano XY. Note que eu vou colocar o meu X apontado para a esquerda. Tá? Então, o ângulo azimutal é φ, né, vai de X até a posição da partícula. Então, a partícula está aqui. Esse é o vetor posição dela. Esse é o R. Isso aqui é o φ. Então, imagina que ela está no plano nesse momento. Então, ela não tem a coordenada R, só está no plano XY, não tem nada na direção Z. E que a velocidade da partícula também está no plano XY. Então, o momento angular, nesse caso, que é R vetor V, vai estar na direção Z. Certo? Tanto R quanto V estão no plano XY, o momento angular está na direção Z. Então, se a partícula sair do plano XY, então o R vai ter uma componente fora do plano, ou o V vai ter uma componente fora do plano, isso vai me dar um momento angular que sai do eixo Z. O momento angular vai sair e vai ter uma componente fora do eixo Z. Certo? Porque é R vetor V, um dos dois saiu do plano, o momento angular entorta e sai do eixo Z. Mas isso não pode acontecer, porque L é constante. Então, L tem que ficar, se ele está inicialmente no eixo Z, ele tem que ficar sempre no eixo Z. E, portanto, o movimento não pode sair do plano. Tá? Então, sempre que você tem movimento com uma força central, o movimento é plano. Onde ele começar, no plano onde ele começa, ele vai ficar. Ele não sai do plano. E isso é uma grande simplificação. Então, aqui, se eu pegar uma partícula que está aqui nesse plano XY, então ela vem lá do infinito, com velocidade V, e parâmetro de impacto V, é repelida pelo núcleo e vem para cá. Todo esse movimento está no plano XY. Tá? Então, eu posso esquecer da direção Z, a força vai ser central, vai estar na direção radial,
e eu posso fazer toda a minha conta em coordenadas polares nesse plano. Então, muito bem. Então, vamos rever um pouquinho de equação de Newton em coordenadas polares. Então, isso aqui está lá no apêndice B, lá no fim dessas notas de aula. Então, aqui. Então, está aqui, ó. Vamos pegar plano XY, partícula está aqui, posição R, ângulo φ. Então, a transformação de coordenadas de cartesianas para polares é essa daqui. X é R cosseno φ, Y é R seno φ. Se eu quiser inverter, R é raiz de x2 mais y2, certo? É o módulo da distância. E, dividindo uma equação pela outra, eu vejo que tangente de φ é y sobre x. Tá? Esse é o sistema inverso de equações. É importante também a gente notar quem são os versores na direção R e φ. Então, o versor R, que é o R-chapéu, é um vetor unitário que aponta na direção da partícula. Então, ele é essencialmente o vetor R, só que com módulo 1. Então, ele tem componente cosseno φ na direção x, seno φ na direção y. O versor φ é um cara que é ortogonal ao versor R, então ele está aqui para cima, na direção onde o φ aumenta. Então, é um versor que está aqui, ó, apontando para cá. Ele é ortogonal a R e nessa direção de φ crescente. Então, vocês podem se convencer que ele é dado por menos seno φ cosseno φ. Você vê que ele é ortogonal ao R. Se eu fizer o produto escalar, isso vezes isso, mais isso vezes isso dá zero. E, como ele está aqui para cima, a componente Y dele é positiva, mas a componente X é negativa, né? Ele está apontando para cá. Então, é isso aqui, componente X negativa, componente Y positiva, módulo 1. Isso é o versor φ. Então, vamos escrever as equações de Newton em coordenadas polares. Então, eu começo com R, que é o vetor posição da partícula, como sendo o módulo de R na direção de R. E vou calcular dr dt, que é a velocidade. Então, dr dt, eu tenho que fazer a regra da cadeia. Note que o versor R, ele depende do tempo, né? Quando a partícula se move, o versor R muda de lugar. Então, ele também depende do tempo. Então, R ponto é módulo de R ponto na direção de R, mais R vezes dr chapéu dt. Então, esse primeiro fator fica aqui. dr chapéu dt, eu posso escrever como dr dφ dt, que é o φ ponto. E se vocês olharem quem que é o dr chapéu dφ, derive isso aqui em relação a φ. Derivada de cosseno é menos seno, derivada de seno é cosseno. Então, dr chapéu dφ é o próprio versor φ. Então, o vetor velocidade em coordenadas polares tem componente r ponto na direção radial e componente rφ ponto na direção φ. Tá? São essas velocidades aqui. E agora eu faço a aceleração, né, para usar a equação de Newton. Então, quem que é R dois pontos? Tem que derivar mais uma vez isso aqui em relação ao tempo. Então, tem um monte de cara para derivar. Então, primeiro deriva aqui, ó, R dois pontos na direção de R. Mais o segundo termo, que é R ponto, que está aqui, dr chapéu dt. dr chapéu dt a gente já calculou, ele é φ ponto na direção de φ. Mais R, φ dois pontos na direção de φ, é esse termo, mais Rφ ponto dφ ponto dt, dφ chapéu dt, que é dφ chapéu dφ, φ ponto, mais R ponto, φ ponto, R ponto, φ ponto, φ chapéu. Deixa eu ver aqui que está. Tem alguma coisa aqui que está estranha. Deixa eu voltar aqui de novo. R ponto, φ ponto, φ chapéu. Isso aqui deveria ser simplesmente φ chapéu que eu copiei daqui. Certo? Estou derivando, quando eu derivo esse R. Então, eu tenho que derivar 3 vezes, né? Uma vez eu derivo φ, está aqui. Uma vez eu derivo φ chapéu, está aqui. E uma vez eu derivo R ponto, está aqui. Isso aqui deveria ser simplesmente o φ chapéu que está aqui. E agora você coleta todos os termos que tem
estão na mesma direção. Então, a primeira coisa que tem que notar é que dφ chapéu dφ, então, se eu derivar isso aqui em relação a φ, isso vai dar menos R, tá? Porque derivar de seno é cosseno, então, mas sobra um sinal de menos. Derivar de cosseno é menos seno, sobra um sinal de menos. Então, olha só, na direção de R, o que sobra? Esse R dois pontos e esse termo aqui, tá? Que ficou R, φ ponto ao quadrado, e eu tenho um menos na direção de R. E na direção de φ, sobrou esse termo, com R ponto, φ ponto na direção de φ. Eu tenho outro termo aqui, que é o R ponto, φ ponto na direção de φ, isso aqui está errado, dá esse fator 2. E, finalmente, esse termo, que é R, esse aqui, R, φ dois pontos na direção de φ. Tá, então, você deriva isso aqui em relação ao tempo, toma cuidado para derivar os versores também, coleta todo mundo, e você tem, então, a aceleração na direção radial, que é R dois pontos menos R φ ponto ao quadrado, e a aceleração na direção φ, tá? Que é 2R ponto φ ponto mais R φ dois pontos. Tá? Então, a equação de movimento, quem que é? É massa vezes aceleração igual a força. Então, vamos supor que eu tenho uma força central, que é uma força, então, que está na direção radial e cuja intensidade só depende da distância em relação à origem. Então, a força é F de R na direção de R, que eu posso escrever também como menos a derivada de um potencial, se eu quiser. Então, quem que é a equação de movimento na direção radial? Massa vezes aceleração radial é a força na direção radial. Tá? Então, iguala essa componente radial com a componente radial da força. E a componente angular da aceleração, massa vezes a φ, é zero, porque a força só está na direção radial, não tem componente na direção φ. Então, essas daqui são as equações de Newton em coordenadas polares, que a gente vai ter que resolver. O fato de eu não ter nada na direção radial me permite reescrever essa equação assim, ó. Eu posso escrever isso aqui como 1 sobre R ddt de mr2 φ ponto. Vamos confirmar que isso aqui dá certo. Quando eu derivar em relação ao tempo, a massa é constante, né? Quando eu derivar R2 em relação ao tempo, dá 2R, R ponto. Então, esse R que caiu mata com esse aqui, fica 2mr, R ponto, φ ponto, que é esse cara. E quando eu derivar o φ, vai ficar mr2 φ dois pontos, um dos R's cancela, e dá mr φ dois pontos, que é esse termo aqui. Então, isso pode ser escrito dessa forma, e o que está aqui dentro é o momento angular, certo? mr2 φ ponto é mr vezes r φ ponto, que é a velocidade na direção φ. Então, eu tenho a componente radial vezes a velocidade ortogonal a ela, que é vφ, isso é o momento angular. E isso é constante. Então, essa equação, na verdade, ela expressa a conservação do momento angular e ela dá uma relação entre φ ponto e R2. Essa relação aqui, eu posso, por exemplo, escrever o φ ponto como L sobre mr2. Então, me facilita, eu posso eliminar o φ ponto da equação radial. A equação radial depende só do φ ponto. Eu posso substituir esse φ ponto por L, que é constante, sobre mr2. E a equação radial vai ficar, então, mr2 pontos igual. Passa esse cálculo lá de lá. mr φ ponto ao quadrado. Então, mr φ ponto ao quadrado, que eu escrevo em termos do momento angular, mais a força, certo? Ou mais o potencial, se eu quiser escrever em termos do V. Então, isso aqui fica mr2 pontos igual a L2 sobre mr3 mais F de R. Então, a equação radial, para um problema de força central, é quase igual a uma equação de uma dimensão. Massa vezes aceleração é força. Só que tem um termo adicional, que a gente chama de termo centrífugo, ou força centrípeta, se quiser, que vem do fato de que, de fato, esse movimento não é unidimensional, né? A partícula tem um φ, tem uma contribuição do φ ponto,
mas que a gente pode escrever em termos do momento angular dessa forma. Se eu quiser escrever isso aqui em termos de um potencial, né, F é menos dV/dr, e eu posso escrever esse termo também como uma derivada dessa forma aqui. É menos ddr de R2 sobre 2mR2. Note que se a gente derivar isso aqui em relação a R, eu tenho um R a menos 2 em cima, né? Fica menos 2, o 2 cancela, o menos cancela, vezes R a menos 3, eu recupero esse pedaço aqui. Então, a gente tem uma força efetiva ou um potencial efetivo que leva em conta o fato de que, de fato, isso aqui é um movimento bidimensional e não é unidimensional. Tem uma pergunta aqui do Joelson. Força não é derivada de energia? Não, força é derivada. Então, força é derivada de energia potencial, certo? Força é menos dV/dr. Campo que é derivada do. Então, é assim, tem dois campos, né? Tem a energia potencial e tem que é definida dessa forma, né? A energia potencial, quando ela existe, ela é tal que menos dV/dr é a força. Isso é energia potencial. Aí você tem um potencial elétrico, né? que é outra coisa, né? O potencial elétrico, para você transformar ele numa força, você tem que multiplicar pela carga, né? Então, isso aqui é energia potencial. Esse potencial é energia potencial. Então, a derivada da energia potencial, isso, que é a força. Isso, esse V é energia potencial. Tá, então, veja só, né? Se você tem movimento circular, quando o R é constante, e, portanto, R ponto e R2 pontos são iguais a zero, você vê que a equação radial simplifica. Quando eu tenho R2 pontos igual a zero, a equação radial fica menos mR ponto ao quadrado, é a força. Se você lembrar que R ponto é a velocidade, seria a velocidade vetorial, é um R ponto na direção R, mais R ponto na direção φ. Se R ponto é constante, né, no movimento circular, a velocidade é totalmente angular, né, a partícula está andando num círculo, e o módulo da velocidade é R ponto. Então, esse cara aqui, se eu multiplicar por um R e dividir por um R, vai ficar mv ao quadrado sobre R igual a F de R. Então, menos mv2 sobre R é F de R, que é aquela coisa de igualar a força centrífuga com a força atrativa. No caso da força coulombiana, né, o movimento não vai ser circular, né, vai ser aquele movimento de espalhamento, e a força coulombiana é menos 1 sobre 4πε0, Zzinho, faltou o outro Z aqui, Zzinho, Zzão E2 sobre R2, né, e o movimento circular sob a força coulombiana seria dado por essa expressão aqui. Eu vou usar isso aqui mais tarde, mas não agora, né? Nós vamos fazer um cálculo agora que não tem nada de movimento circular, né? O movimento de espalhamento. Se eu tivesse movimento circular, eu teria isso daqui. Então, muito bem. Então, resumindo, né, essa coisa toda, essa revisão toda aqui, eu tenho minhas equações de movimento em coordenadas polares. Uma delas expressa simplesmente a conservação do momento angular e a outra é dada por isso aqui, né? mR2 pontos é a força radial mais o termo centrífugo, que eu posso ou não escrever em termos de uma energia potencial efetiva, se eu quiser dessa forma. Tá? Então, beleza. Então, vamos voltar para o nosso problema, que é a equação de movimento que a gente quer resolver. Onde é que está isso? Aqui. Então, tá aqui a equação de movimento. Aqui nas notas de aula principais, eu resolvi essas coisas a partir da Lagrangiana, né, que é energia cinética menos energia potencial, para chegar nas equações de movimento, mas o que importa é a equação de movimento, é essa daqui, né? Ou a gente usa a equação de Lagrange, ou faz a equação de Newton, como eu fiz. Então, massa vezes aceleração radial é a força radial e o termo centrífugo que depende do φ ponto, né? E, como o momento angular é constante, eu posso eliminar esse φ ponto e escrever em termos de L.
Tá? Então, vamos lá. Eu vou resolver. Então, qual que é o meu objetivo? É resolver essa equação de movimento e encontrar qual que é o movimento assintótico dessa partícula para eu determinar o ângulo de espalhamento. Tá? Então, eu vou, em vez de encontrar R de t, que é a coisa mais natural, eu vou encontrar uma coisa que é mais fácil, que é a equação da órbita, que é R em função de φ. Tá? Então, eu vou olhar na minha figura de espalhamento e para cada φ eu vou indicar qual que é o valor de R e com isso eu tenho minha órbita. Quando o φ é muito pequeno, eu vou estar com R lá no menos infinito. Conforme o φ vai aumentando, se eu souber o R em função de φ, eu tenho a equação da órbita também. E o que eu quero é olhar qual que é o ângulo φ quando R vai para infinito. O ângulo φ quando R vai para infinito vai ser esse ângulo todo aqui. E esse φ está ligado com o ângulo de espalhamento, certo? Quando a partícula estiver lá no infinito, o ângulo que ela fizer é tal que esse ângulo mais θ é π. Então, daí eu tiro o ângulo de espalhamento. Então, esse é o truque. Em vez de encontrar R de t, eu busco R em função de φ. E tem um truque adicional, que tratar com uma variável que não é diretamente o R de φ, mas é 1 sobre R de φ. Tá? Então, a gente define uma coordenada auxiliar U de φ, que é 1 sobre R de φ. E isso aqui é um truque bem conhecido nesse problema colombiano. Nós vamos ver que a equação de movimento que a gente vai encontrar para a variável U vai ser essencialmente a equação de um oscilador harmônico. Então, a gente mapeia o problema de Coulomb num problema de oscilador harmônico que é muito fácil de resolver. E isso é uma coisa bem, bem interessante, né? Os únicos problemas que a gente sabe resolver é o oscilador harmônico e o problema de Coulomb. E, na verdade, a gente descobre que eles são o mesmo problema, no fundo. Então, vamos ver como é que a gente faz essa conta. Então, define U desse jeito. Então, como que eu calculo dr dt? Certo? Eu quero calcular R dois pontos para jogar esses caras na equação de movimento e resolver. Então, dr dt, eu vou calcular como sendo dr dφ, dφ dt. dφ dt é o φ ponto, que está aqui. dr dφ, eu vou escrever como dr du, du dφ, tá? Onde U é 1 sobre R. Então, quem que então, o φ ponto está aqui, du dφ está aqui. Quem que é dr du? Então, R é 1 sobre U. dr du é menos 1 sobre U ao quadrado. Tá? Então, dr du dá menos 1 sobre U ao quadrado. Como U é 1 sobre R, eu posso escrever isso aqui como menos R2 φ ponto du dφ. Então, esse é o dr dt. E o que acontece é que R2 φ ponto é quase que um momento angular, né? É o momento angular dividido pela massa da partícula alfa. Então, esse cara aqui é L sobre M, que é constante. Então, dr dt fica menos L sobre M, que é constante, vezes du dφ. E agora eu derivo mais uma vez, né, para encontrar aceleração e substituir na equação de movimento. Então, como que eu vou fazer ddt desse resultado aqui? Então, menos L sobre M é constante, ddt de du dφ. Então, está aqui menos L sobre M, e eu faço regra da cadeia de novo. Então, vai ficar d2u dφ2, dφ dt, que é o φ ponto. Tá, então, aqui, menos L sobre M, d2u dφ2, e o φ ponto eu sempre substituo por L para me livrar dessa variável φ. Então, φ ponto vai ser L sobre MR2. Então, joga aqui, L, vai ficar um L ao quadrado, sobre M, vai ficar um M ao quadrado, R2. E esse R2 que está aqui embaixo, eu posso também escrever em termos de U. Né? R2, 1 sobre R2 é U2, né? Um é o inverso do outro. Então, eu escrevo essa derivada segunda no tempo em relação à derivada segunda de U em relação a φ. Tá? Então, esse é o truque principal.
né, essa jogada de definir essa variável U igual a 1 sobre φ, faz essa conta e joga isso na equação de movimento. Então, vamos jogar isso lá. Ó. M vezes R2 pontos vai ficar M vezes tudo isso aqui. Menos L2U2 sobre M2, D2U dφ2. Isso é igual, então, a MR φ ponto ao quadrado. Então, M, R que eu escrevo como 1 sobre U, e φ ponto ao quadrado eu escrevo em termos do momento angular. L ao quadrado, né? Então, L2 sobre M2, e vai aparecer um R à quarta embaixo, que é um U à quarta em cima. E isso é a força, menos EVdR. A força está aqui, é uma força repulsiva, é positiva. Zzinho, Zzão, E2 sobre R2, né? Então eu escrevo em termos de U, vai ficar um U2 em cima, e o 4πε0. E essa equação, quando você simplifica, você vê que tem um monte de constantes aqui, né? Em particular, você vê, ó, eu tenho esse U à quarta, e eu tenho esse U aqui embaixo, então vai dar um U ao cubo. Do lado de cá, eu tenho um U ao quadrado, e aqui eu tenho um U ao quadrado. Então, quando eu simplifico esses U's, vai ficar um U nesse termo, e o resto vai ficar constante. Então, essa constante olha só, eu tenho aqui um ML2 em cima, eu tenho um ML2 em cima. Eu tenho um M2 embaixo, eu tenho um M2 embaixo. Então, é a mesma constante. Essa constante mata tudo. O sinal de menos eu jogo para o lado de lá. Então, fica D2U dφ2 igual a menos U. É a única coisa que sobra. Aqui, esse menos eu jogo para cá, então fica menos. E aqui eu tenho umas constantes que sobram, né? Está aqui Zzinho, Zzão, E2 sobre 4πε0. E a constante que eu tenho que passar para o lado de lá é um L2 dividido por um M, ou seja, um M sobre L2. E isso aqui é aquela constante D que aparece na solução. Tá? Então, a gente vai definir a constante D como sendo quase tudo isso aqui, tá? Mas a gente multiplica e divide por um 2B2, né, para que apareça aqui, né, veja que o momento angular que aparece nessa expressão toda, ele é constante, certo? A gente sabe que ele é constante. Qual que é o valor dessa constante? O valor dessa constante a gente tira pela condição inicial. Inicialmente, deixa eu pegar minha figura, a partícula está aqui vindo de menos infinito, a velocidade dela está na direção x, certo? Ela vem com menos v na direção x, né? O x está apontando para a esquerda, e essa distância é b. Então, o momento angular vai ser mvb, certo? Porque é a componente da velocidade perpendicular à sua direção, que no menos infinito já são naturalmente perpendiculares, né? O v está na direção x, o b aqui está na direção y. Então, o valor do momento angular, que é constante, é o valor inicial, que é mvb. Então, esse valor, como é que eu estou? Aqui, eu posso substituir aqui, certo? Então, vai ficar M2V2B2. O B2 eu deixo para trás. O M2V2, um dos M's cancela, fica MV2. Eu multiplico e divido por um 2 para ficar MV2 sobre 2, que é a energia cinética da partícula. Tá? Então, esse D, ele é esse monte de constante, e ele também tem a energia cinética inicial da partícula aqui no denominador. Tá? Então, essa é a constante que aparece ali. E, então, está aqui a equação de movimento. É um oscilador harmônico. Tá? D2U dφ2 é menos U. Só que tem uma constante a mais. É um oscilador harmônico, uma equação não homogênea. Né? E a solução dessa equação é muito simples. Né? É a solução do oscilador harmônico. U de φ é A cosseno φ mais B seno φ. É a solução geral da parte homogênea. Mais uma solução particular. A solução particular é U igual a constante, quando U é constante, isso aqui é zero, e essa constante tem que ser menos D sobre B2 para zerar o lado de cá.
Tá? É como se fosse uma massa numa mola na gravidade, né? Então, eu tenho a força da gravidade, que puxa um pouquinho o oscilador para baixo, mais a mola, que tem intensidade 1 aqui nesse caso. Né? Então, está aqui a solução, esse é o U de φ, e a gente tem que determinar essas constantes A e B pelas condições iniciais. Então, está aqui, quais são as condições iniciais? Então, em t igual a zero, eu tenho φ igual a zero. Então, vamos olhar as condições iniciais na figura. Está aqui, né? Então, em t igual a zero, a partícula está lá no infinito. Então, esse φ é igual a zero e o R é infinito. Tá? Em t igual a zero, eu tenho φ igual a zero, R igual a infinito. Então, φ igual a zero, R igual a infinito, significa que U igual a zero, certo? U igual a 1 sobre R, se R é infinito, U igual a zero. Então, eu quero que em φ igual a zero, U seja igual a zero. Então, impõe isso aqui. Zero aqui, quando φ igual a zero, esse cara vai a zero, o cosseno é 1, e, portanto, A tem que ser igual a D sobre B ao quadrado. Tá? Para satisfazer a condição inicial da posição. A condição inicial que falta é a da velocidade inicial, que é essa daqui, ó, dr dt. Então, a velocidade inicial é menos v. Então, novamente, é o fato da partícula em t igual a zero, a velocidade dela está na direção x, que coincide com a direção radial em menos infinito, certo? Que eu estou vindo lá de trás, isso aqui se torna a direção radial. E ela vale menos v, né? Menos porque o x está apontando para lá. Então, se eu calcular aqui dr dt em t igual a zero, isso tem que dar menos v. Então, quem que é dr dt? dr du, du dt. dr du, novamente, é menos 1 sobre u ao quadrado, né? R é 1 sobre u. E o ponto eu tenho aqui. Esse é o u, eu calculo du dt. Então, du dt é du de φ vezes φ ponto. Isso aqui não contribui. Derivada de cosseno é menos seno, derivada de seno é cosseno. Então, du de φ vezes um φ ponto que aparece aqui. Então, está aqui a parte do o ponto. E eu simplesmente estou escrevendo novamente esse U2 em termos de momento angular. Tá? O 2 é 1 sobre R2, que eu posso escrever em termos de momento angular. E quando eu faço isso, aparece um φ ponto que mata esse φ ponto que está aqui dentro. Então, o dr dt fica L sobre M, A seno θ mais A seno φ mais B seno φ. Então, vamos calcular isso aqui em φ igual a zero. Isso tem que dar menos V. Calculo em φ igual a zero, seno é zero, cosseno é 1. Então, dá menos LB sobre M e eu tiro B como sendo MV sobre L. Tá? Essa conta é um pouco enrolada, né? Tem vários passos. Eu estou fazendo um pouco rápido. Eu espero que a partir da semana que vem eu tenha uma mesa digitalizadora para a gente poder abrir essas contas com um pouco mais de cuidado. Mas, basicamente, tem duas coisas importantes aqui, né? Que são, primeiro, esse truque de definir a trajetória e definir a variável U como 1 sobre R, em que acha a equação de movimento na variável U, e a imposição das condições de contorno, né, que em t igual a zero eu estou no menos infinito, e no menos infinito, então, U igual a zero, e além disso, a velocidade da partícula que está na direção x, a direção x vira a direção radial em menos infinito. Tá? Então, a gente impõe as condições de contorno, calcula essas constantes A e B, e tem a solução final, então, aqui da trajetória. Tá? Então, isso aqui é o de φ, o R de φ é o inverso disso. Tá? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Já vou terminar para a gente continuar na aula que vem. Não quero me estender muito, mas tá muito corrido isso aqui, muito confuso. Vocês conseguiram acompanhar um pouco o cálculo? Ou está todo mundo dormindo, todo mundo perdido?
Tá um pouco, um pouco rápido, né? Esse é o problema de você não fazer o cálculo na lousa, né? Que você demora um tempo para fazer. Mas quer dizer, a sugestão novamente é que vocês repassem isso aqui, né? Devagar e tentem entender essas passagens, porque é muita conta para fazer, né? E a gente às vezes se perde um pouquinho, mas só revendo, né? A gente escreve a equação em coordenadas polares. Então, nessas coordenadas aparece uma relação importante da conservação do momento angular e a gente fica jogando com isso, né? R2φ ponto é constante. Então, eu uso essa relação sempre que eu posso. E o valor dessa constante é o valor do momento angular inicial, que é mvb. Tá? Porque inicialmente o v está na direção x, o b é um R na direção Y, e o momento angular, então, é simplesmente mvb, que é o valor dessa constante. Então, a gente escreve, transforma essa equação de movimento numa equação para U. Essa equação é muito simples, é um oscilador harmônico. E esse oscilador harmônico tem a solução de sempre, A cosseno φ mais B seno φ. Como ele não é homogêneo, tem um pedacinho a mais aqui que a gente tem que acrescentar. E as condições de contorno são um pouco chatas de entender, né? No menos infinito, o R é infinito e o φ é zero. Então, se eu zerar isso aqui para φ igual a zero, eu acho A. Mas para achar o B, eu tenho que achar a velocidade. Então, dr dt, que é menos V, calculo dr dt, está aqui, né? E imponho que menos V é igual a esse valor, então, em φ igual a zero. E acho a constante B. Então, aqui é a trajetória. Então, o que eu quero fazer? Só para terminar, na aula que vem eu retomo isso aqui, eu refaço um pouquinho dessa parte para a gente terminar. Mas o que eu quero fazer agora é olhar qual que é o comportamento assintótico dessa solução quando R vai para infinito novamente, né? R vai para infinito no início do espalhamento, quando a partícula está chegando, e ele volta para infinito no final do processo. Então, o que eu quero é encontrar qual que é o ângulo φ aqui, né? Que ângulo φ a partícula vai fazer quando ela vai aqui para mais infinito. Então, esse ângulo φ vai me dar o ângulo de espalhamento, né? Φ assintótico mais θ é π. Então, a partir daí, eu vou tirar o ângulo de espalhamento. Então, eu vou chamar o ângulo assintótico, o ângulo da partícula, quando ela foi para o infinito, de φ barra. E eu vou ter, então, que φ barra mais θ é π. Então, quem que é o φ barra? Eu pego minha solução, faço R indo para o infinito. Então, está aqui, ó. Põe R indo para o infinito, então U igual a zero. Quando U igual a zero, eu vou chamar o φ de φ barra. Então, simplesmente substituo φ por φ barra, que é o cara que eu quero achar. E a relação do ângulo de espalhamento com φ barra é essa daqui. Então, agora, cosseno de φ menos 1, eu posso escrever em termos do ângulo metade, como sendo menos 2 seno ao quadrado de φ barra sobre 2. E seno de φ barra, eu posso também escrever como ângulo metade, como 2 φ barra, seno de φ barra sobre 2, cosseno de φ barra sobre 2. Então, escrevendo esses dois caras em termos do ângulo metade, fica mais simples. Por quê? Olha só, eu vejo que então, essa soma tem que ser zero. Então, se φ barra for zero, eu satisfaço a equação. Seno é zero, zero mais zero é zero. Mas isso é a solução inicial. Tá? Φ barra igual a zero, eu estou na solução inicial do espalhamento. Eu quero a outra solução que aparece. Então, cancela o seno de φ barra dos dois lados. Então, tá aqui, eu só estou substituindo essas relações. Essa está a equação. Tá? Então, cancela um seno de φ barra e o que sobra, então, é um seno aqui e um cosseno ali. Ou seja, a tangente de φ barra sobre 2 é 2b sobre d. Então, essa é a solução não trivial que eu quero, que é a solução assintótica, quando R vai para mais infinito depois do espalhamento. Tá? Então, achei o φ barra e agora eu substituo em termos do ângulo de espalhamento.
Tá? Essa tangente de φ barra sobre 2, eu posso escrever como a tangente de π sobre 2 menos θ sobre 2. E isso dá a cotangente de θ sobre 2. Tá? E daí que sai, então, a minha solução. Cotangente de θ sobre 2 é 2b sobre d, ou bzinho é d sobre 2, cotangente de θ sobre 2. Tá? Então, é um cálculo meio complicado, né? A gente acha a equação da órbita, olha para essa órbita nos momentos assintóticos, que são r indo para infinito ou igual a zero, e isso acontece em 2 instantes. No instante inicial, quando φ igual a zero, φ igual a zero, eu satisfaço a equação, aqui dá zero, cosseno de zero é 1 menos 1 dá zero, mas tem uma outra solução, que é quando a partícula vai para mais infinito depois do espalhamento. Então, essa é a solução que dá o φ barra depois do espalhamento. Escrevo em termos do θ e tenho a minha solução. Então, dado isso, a gente joga na expressão lá do espalhamento e tem a fórmula conhecida como fórmula de Rutherford, que assim, é super famosa, a gente vai dar uma olhada nela com mais detalhe. Eu vou parar por aqui porque está longo, já deu 1h30 de aula, uma aula meio técnica demais, né? Então, eu vou parar aqui. Na aula que vem, a gente volta, eu repasso isso aqui rapidamente, a gente olha essa expressão do espalhamento colombiano, vê que expressão que dá para essa fórmula e ver o que a gente pode concluir ou não dessa expressão. Ela tem várias coisas interessantes que aparecem aí, mas eu vou deixar isso para a aula que vem. Perguntas, comentários. Então, a minha sugestão é que para a aula que vem vocês revejam isso, né? Revejam essas contas com algum detalhe para, né, se tiver dúvidas aqui, me perguntem, a gente destrincha isso aqui um pouquinho mais. Esse é um cálculo super clássico, super importante em física. Vocês vão continuar vendo isso várias vezes, aí, acho que mecânica e mecânica quântica da quântica 2 graduação, depois vai rever isso na pós. Então é importante que isso aqui esteja, tanto conceitualmente quanto os detalhes da conta estejam claros. Perguntas, comentários? Vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade aí. Aproveitem para a gente conversar um pouquinho. Ok. Então, se não tem perguntas, eu imagino, né, quando não tem perguntas, porque a coisa está um pouco enrolada, né? Acho que é muito detalhe, não dá nem para focar numa pergunta explícita. Então, vamos parar por aqui. A aula que vem eu retomo. Então, olhem esses cálculos até quarta-feira e a gente retoma, eu reviso, aí preparem perguntas se vocês tiverem e a gente discute lá. Ok? Então, é isso. Eu vou interromper a gravação.